pessoal, eu vim aqui hoje para falar com vocês sobre política. Se a candidata de vocês é a única entre os candidatos e candidatas ao Legislativo de Vitória da Conquista que é formado em política, então vocês, meus eleitores, têm que ser eleitor mais informado, mais preparado, que mais entende de política, para que ninguém te engane, para que ninguém tente te manipular. Pensando nisso, o Dom, meu maridão, teve a ideia da gente fazer esse vídeo aqui no estúdio dele, em que eu vou explicar para vocês como que funciona essa questão de proporcional, como que é feita essa votação, por que às vezes quem tem mais voto não se elege, quem tem menos votos se elege, por que tem partido que tem mais cadeiras e partido que não tem nenhuma cadeira na representação do Legislativo Municipal, tá bom, galera? Então prestem atenção nesse vídeo, que o Dom vai fazer também um exercício prático para explicar detalhadamente quando for na questão de entender exatamente o que eu estou explicando, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu preciso falar para você, meu eleitor, e também quem não é meu eleitor, mas que muitas vezes não entende de política, mas quer fazer parte porque tudo é política e quer entender, eu quero te falar o seguinte: no Brasil nós temos eleições majoritárias e eleições proporcionais, tá? Eleição majoritária é tipo de presidente, governador, senador e também prefeito e prefeita. Como que funciona a majoritária? Majoritária, quem tiver mais voto, principalmente no quórum de 50% mais um, vence a eleição. Lembrando que nas cidades onde a gente tem menos de 200 mil eleitores, não tem segundo turno, tá, pessoal? Não é toda cidade, todo município que tem segundo turno. Segundo turno só acontece em municípios que tem pelo menos 200 mil eleitores. Isso se no primeiro turno nenhum candidato alcançar aquele 51%, né? Que a gente fala de 50% mais um. Então você já sabe agora que eleição para prefeito e prefeita é eleição majoritária, assim como de presidente, de governador e de senador. Agora você vai entender como que funciona a eleição proporcional, que é o que a sua candidata está participando e que também é o que os deputados estaduais e federais eles participam. Como que funciona a eleição proporcional e por que a gente chama de proporcional? Diferente de majoritária, não é quem tem mais voto ou 50 mais um que é eleito. A própria palavra diz, na eleição proporcional, a gente olha a questão da proporção. Isso acontece, pessoal, para que fique mais justo, digamos assim, as oportunidades para o partido político conseguir, digamos assim, estar em pé de igualdade entre eles, entendeu? O que significa isso na prática? A gente não consegue fazer candidatura avulsa. A candidata de vocês não consegue ser candidata de si mesma, nem eu, nem nenhum outro candidato. A gente precisa se filiar a um partido político para que assim a gente busque a vaga de vereador. Então, por exemplo, eu hoje estou afiliada, né? Sou filiada ao PL. Como que funciona? Como que o PL vai para a eleição? E eu estou usando o PL como exemplo, mas todos os partidos seguem a mesma regra que o PL, que é o partido onde eu estou filiada. Lembrando que, às vezes, o partido ele pode coligar. Por exemplo, o PL não coligou nessas eleições municipais de 2024 aqui em Conquista. Todos os candidatos são filiados do PL. Os 21 candidatos do PL são filiados do PL. Mas, às vezes, tem partidos que fazem uma coligação. Se eu não estou em erro, PSD e Cidadania, eles coligaram para fazer chapa. Aí vai-se para o pleito. Quando a gente vai para o pleito municipal, a proporção ela importa porque tem dados, tem regras que a gente tem que cumprir.
Antes de eu explicar essa regra, eu preciso te falar que no Brasil, Brasília e Fernando de Noronha não tem eleição municipais, eleitores desses locais não participam nas eleições municipais, porque Brasília não se divide em município. O Distrito Federal não se divide em município. Fernando de Noronha, Pernambuco também, idem. Tem uma outra regra de como funciona lá, de como administrar, que eu falo para vocês outro dia, mas a título de informação, saibam que em Brasília e em Fernando de Noronha não tem eleição municipal. Agora, voltando. Quando se vai para o pleito, é muito importante que se tenha em consideração os votos válidos. A gente precisa entender que para você ir para uma eleição, o que conta são os votos válidos. Os nulos e os votos em branco não interferem no sentido de beneficiar ou atrapalhar a eleição de um candidato ou de uma legenda, de um partido. Então, explicando o que eu falei, que ninguém é candidato de si mesmo, eu sou candidata do PL, mas não sou só eu, tem mais 20 candidatos junto comigo, a gente forma uma chapa. E essa chapa ela é importante porque, vamos supor, se você está numa eleição municipal, que o quociente eleitoral seja, por exemplo, de 2.000 votos. Cada candidato tem que ter 2.000 votos para ser eleito. Mas como que eu descubro esses 2.000 votos do quociente eleitoral? Eu pego os votos válidos daquele município, eu divido para as cadeiras que tem naquele município. Aí eu chego à conclusão de quantos votos cada candidato precisa para ser eleito. Mas lembre-se, o candidato, ele não é candidato de si mesmo, é a legenda que está indo junto, é aquela chapa, é aquela coligação. Dito isso, você precisa ter claro o seguinte, se eu estou no PL, por exemplo, e no PL tiver o primeiro colocado, ele tiver, por exemplo, 6.000 votos, quando ele atinge o quociente eleitoral dele, vamos criar uma situação hipotética para não focar só em conquista e para você poder pensar de uma maneira ampla. Vamos supor que precisa de 2.000 votos do quociente eleitoral, dividindo os votos válidos pelos números de cadeiras, que dê 2.000 votos. Em conquista a gente tem hoje 23 cadeiras disponíveis. O que a gente vai fazer? No PL, vamos supor que o candidato A tem obtido 4.000 votos, o candidato B 2.000 votos e por aí vai. O candidato A já cumpriu o quociente eleitoral daquele município de 2.000 votos. Então, os outros 2.000 votos dele, que vai para a legenda, vai automaticamente para o segundo colocado, vai ajudar a eleger o próximo candidato. Tá? Mas você precisa entender que tem regras, não é só isso. Por exemplo, se um candidato aqui de conquista, ele tiver 10.000 votos e o quociente foi de 2.000 votos, ele não vai puxar do partido dele 7, 8, não, a troco de nada. Tem uma cláusula de barreira, uma regra que fala, peraí, dá para puxar o seu colega de chapa, mas tem regra. Por que se criou essa regra? Porque Tiririca, quando ele participa da eleição pela primeira vez, se eu não estou enganada, em 2010, quando ele vai para deputado federal, ele tem aquela votação expressiva de 1 milhão e tantos votos, ele puxa muita gente do partido dele. E muita gente de outros partidos que tiveram mais votos do que os colegas de Tiririca não entraram. Então a legislação mudou em 2015 e falou, peraí, vamos botar uma cláusula de barreira que significa o quê? O candidato mais votado de uma chapa ou de uma coligação, ele pode puxar os outros, mas só pode ser puxado aquele que tiver pelo menos 10% do quociente eleitoral. Então, de novo, se o quociente eleitoral é de 2.000 votos, e o puxador de voto da chapa teve 10.000, ainda tem 8.000 votos para ir para a legenda, porque ele já se elegeu, ele já cumpriu o quociente, ele já alcançou. Mas
qualquer colega dele, para conseguir isso, tem que ter 10% desses votos, para ser puxado. Para conseguir ser puxado, se o quociente de 2.000, a pessoa tem que ter 10% desse quociente, que seria 200 votos. Quem não tiver pelo menos 200 votos não vai ser puxado. Aquele partido não terá mais como buscar mais cadeiras. Mas se um partido tiver só gente, puxador de voto, muitos votos, aí toda vez que ele fizer quociente, ele elege um. Vamos supor, é por isso que você vota na legenda. Não sei se vocês já perceberam, é por isso que todo partido ele tem um prefixo, que é aquele 2 números, do PL é 22, na verdade, do União Brasil é 44. Aquele prefixo é para que você dê o voto de legenda, para aqueles candidatos que estão na mesma composição. Aí acontece que aqueles 3 outros números, ele já é particular. Você escolhe, a minha candidata é Ara, 22007. Mas, às vezes você pode falar, eu ainda não sei quem eu vou votar do PL, mas eu coaduno com o PL, eu vou votar no PL, eu vou dar um voto de legenda. Muita gente não sabe, inclusive muitos candidatos não sabem, mas se você clicar só o prefixo do partido, por exemplo, no caso de PL 22, e dar confirma, você está dando voto de legenda no PL. Entende? Você está falando assim, eu quero ajudar a PL a ter mais cadeiras lá na Câmara Legislativa. Então, por isso que é importante você saber que cada voto conta e que não importa quem tem mais voto ou menos voto para ser eleito. É por isso, por exemplo, vamos supor no exemplo que eu dei de 2.000 votos de quociente eleitoral para ser alcançado, é por isso, por exemplo, que às vezes o cara, ele tá num partido que não consegue alcançar o quociente. Vamos supor, ele sozinho, ele teve, por exemplo, 1.500 votos, ele sozinho. Mas juntando o voto de todo mundo, não dá 2.000, então o partido dele não consegue eleger uma cadeira. Entende? Por isso que é proporcional, porque aquele partido não alcançou aquele quociente. É como se ele não alcançou aquela exigência para ter uma vaga. É por isso que não se engane para você pensar, não tem chance, é muito difícil, não tem isso de primeira vez, segunda vez. Cada cenário é um cenário, o partido que você está afiliado, os teus colegas de chapa são importantes. É por isso que a gente, quando está numa chapa, numa coligação, não tem adversário, tem concorrentes, porque a gente está buscando a mesma função, mas não a mesma vaga, porque tem 23 vagas no caso de conquista. Entenderam? Vou terminar esse vídeo para continuar no próximo, porque no Reels não dá para botar mais que 15 minutos.